Olá pessoal, bem-vindos à nossa nona aula de Python. Eu sou o Arthur e você está assistindo uma das nossas últimas aulas nesta série que estamos ensinando para vocês como se tornar um programador em Python. Vem comigo que a aula de hoje está interessante. Bom pessoal, durante nossas aulas a gente explicou os conceitos básicos de Python como print, variáveis, números inteiros, caracteres, alguns conceitos um pouco mais intermediários, que nem funções, testes, listas e muitos outros conceitos que a gente foi vendo durante as aulas. E, como tudo que é bom dura pouco, a gente já está chegando no final de nossas aulas. Na aula de hoje, a gente vai fazer um projetinho bacana, só para a gente contextualizar tudo que a gente viu. A gente vai, inclusive, implementar alguns conceitos um pouco mais avançados de Python, que eu ainda tenho alguns truques na manga para mostrar para vocês, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas, antes da gente ir para o Colab, eu tenho que fazer um aviso para vocês. A aula que vem, nossa 10ª aula, que também marca o final deste curso, vai ser uma aula destinada à correção de exercícios. Arthur, quais exercícios? Bom, eu deixei para vocês lá no Discord uma lista com 5 exercícios para vocês fazerem e testarem suas habilidades como programadores. Eu vou deixar também essa lista disponível no link aqui embaixo deste vídeo para vocês entrarem lá no Drive, pegarem essa lista e fazerem estes exercícios. E, se vocês quiserem, manda lá no Discord pra gente, a gente vai estar corrigindo individualmente essas listas e também, claro, vai contribuir para vocês ganharem um certificadinho no final. E na aula seguinte a gente vai estar fazendo uma correção grandona de tudo que a gente colocou nessa lista. Então, se tiverem algumas dúvidas, a gente vai estar tirando na próxima aula. Então agora, sem muito mais delongas, a gente vai poder entrar no Colab. O link está aqui na descrição, como sempre. Vem comigo que hoje está bem interessante. Então beleza pessoal, estamos aqui no Colab, vocês vão notar que a iluminação mudou um pouquinho porque eu tive problemas com a gravação desse vídeo e eu tive que regravar. Mas tá tudo bem, vamos lá. Vou mostrar para vocês um negócio que Python faz de melhor, que é trabalhar com números, dados. Python é a melhor linguagem para isso, é incrível. Vamos começar então aqui com um gráfico de linha. E a gente vai começar pelo principal aqui. O que essas duas linhas estão fazendo? A gente está importando uma biblioteca de Python, ou melhor, duas. Arthur, por que tem que importar biblioteca? Até agora eu não entendi isso. Python já não vem com tudo pré-instalado? Não necessariamente. Python ele vem com bastante coisa pré-instalada, então você tem aqueles recursos de int, print, listas, funções, classes, objetos, blá blá blá. Mas existem muitos recursos que são classificados como secundários e que vêm em formas de bibliotecas. Bibliotecas essas que você tem que importar para poder usá-las. É que nem quando a gente vai procurar um livro, uma biblioteca. A gente não se lembra muito bem de como que a gente faz aquilo, então a gente pega um livro, dá uma lida e a gente depois sabe como fazer aquela tarefa. Mesma coisa aqui. A gente está importando uma biblioteca chamada NumPy, muito importante para trabalhar com números, SNP. O que esse SNP está fazendo? Em vez de a gente ficar escrevendo NumPy todas as vezes que a gente precisar dessa biblioteca, a gente vai dar um apelido para ela, a gente vai chamar ela de NP. Então a gente já simplificou um pouquinho o nosso trabalho. E a gente também está importando essa matplotlib SPLT. Então, em vez de a gente ter que escrever toda essa bagunça, a gente escreve PLT, muito simples. Vamos então para esse exemplo aqui. A gente tem uma lista, né, idade dos carros e uma lista velocidade registrada. O que é isso? Vamos supor que a gente foi um dia numa rua e a gente ficou analisando a velocidade com que os carros passavam para a gente e também a idade desses carros. E a gente quer tirar algum tipo de conhecimento desses dados. Então a gente armazenou aqui a idade desses carros, 17 anos, 12 anos, 11 anos, 9, até 2 anos. E as velocidades registradas, 77, 78, blá blá blá, até 120 km por hora. E a gente vai montar um gráfico para tentar analisar esses gráficos, ou melhor, para tentar analisar esses dados da melhor maneira possível.
a gente vai então pegar dessa biblioteca PLT a função title, que é o título do nosso gráfico. A gente vai dar um título de relação velocidade dos carros por idade. A gente vai pegar de novo dessa biblioteca PLT um negócio chamado xLabel, ou seja, o nome do nosso eixo X, a gente vai chamar de idade do veículo em anos, então a gente vai passar esse cara aqui. O Y-Label, que é a velocidade do veículo em quilômetros por hora, que é esse cara aqui. E a gente vai printar esse gráfico, idade dos carros, por velocidade registrada, que nem tá aqui, ó. A gente puxou a função plot, e a gente vai passar idade dos carros e velocidade registrada, e ele vai se orientar no eixo Y. Arthur, PLT Show, o que é isso? Show, ele vai simplesmente exibir o gráfico, porque isso tudo aqui a gente está configurando o gráfico, né? Tá configurando, tá dando alguns atributos para ele, deixando ele mais bonitinho, declarando nossos dados. Aqui a gente vai falar pro Python, ei, pega esse gráfico e boom, mostra na tela. Vamos executar, vamos ver se funciona. Maravilha, ele executou. Então a gente conseguiu aqui um gráfico de título relação velocidade dos carros por idade. A gente tem no nosso eixo Y velocidade do veículo em quilômetros por hora e a gente tem no nosso eixo X a idade do veículo em anos. E a gente pode ver que é uma linha decrescente, ela começa bem alta e vai caindo. Então, à medida que o carro é mais novo, ele tende a andar mais rápido. Então você está vendo aqui carros de 1, 2, 3, 4 anos andando em cerca de 120 a 110 km por hora. E conforme o carro vai ficando um pouco mais velho, a gente não vê velocidades tão altas. A gente vê aqui que no carro de 16 anos de idade, a gente tem uma velocidade média, ou melhor, uma velocidade medida de 80 km por hora, bem inferior aos carros mais novos. Então, já conseguimos tirar algum conhecimento desse bando de dados que a gente tinha no início. A gente não tinha conhecimento, montou um gráfico para que a gente conseguiu extrair alguma informação desses dados. Essa é a coisa mais importante de Python, extrair conhecimento de vários dados. A gente organiza esses dados de uma maneira que a gente consiga extrair conhecimento. Vamos então para o nosso segundo exercício, que é um gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão, ele, não sei se vocês conhecem ou se lembram, mas o gráfico de dispersão ele vai mostrar, a dispersão entre diversos dados. Se os seus valores, os seus dados estão muito dispersos, você não consegue tirar muito conhecimento deles, se eles estão para todo lugar. Agora, se eles estão relativamente agrupados ou eles seguem uma tendência, você consegue analisar esse gráfico e tirar um tipo de conhecimento dali. Então, assim como no exercício 1 a gente importou essas bibliotecas, se você não importar, coisas sinistras acontecerão, então importe. Então, a gente pegou e deu uma turbinada no nosso exercício aqui. A gente agora tem, novamente, a idade dos carros e a velocidade registrada. Coloquei mais alguns itens. E a gente tem, durante 2 dias, a gente tem nosso primeiro dia e os dados desse primeiro dia. E a gente tem o nosso segundo dia e os dados obtidos nesse segundo dia. Para os dois, a gente vai fazer plt.scatter, que é o nome desse tipo de gráfico, né? Em inglês, o gráfico de dispersão se chama scatter. Idade dos carros e velocidade registrada. Então, novamente, vai ser um gráfico idade por velocidade. Mas, Arthur, é o mesmo gráfico. plt.scatter, idade de carros e velocidade registrada, plt.scatter, idade dos carros e velocidade registrada e plt.show. É o mesmo gráfico. Você está sobrepondo um gráfico no outro? Sim. Python é esperto o suficiente para pegar esses 2 conjuntos de dados e falar, bom, eu acho que ele quer cruzar essas informações. Então vamos colocar isso tudo em um gráfico só. É claro, fica a cargo do programador saber que nem tudo pode ser misturado. Aqui a gente tem idade dos carros e velocidade registrada. Aqui embaixo, a mesma coisa, idade dos carros e velocidade registrada. Então sim, a gente pode juntar essas 4 informações em um gráfico só. Elas são correlacionadas. Agora, se eu tivesse idade dos carros, velocidade registrada, cor dos carros e placa dos carros, já começa a ficar complicado. Piora mais ainda se aqui a gente não estivesse nem falando de carro mais, a gente estivesse falando de outro assunto. Aí tudo bem, aí realmente você tem que fazer gráficos separados. Mas aqui não tem problema, são dados correlacionados. Vamos executar isso aqui e vamos ver como é que fica. Olha que bacana.
A nossa linguagem, ela conseguiu olhar e falar, bom, temos dois tipos de dados diferentes, que são iguais, né? Ambos são idade dos carros e velocidade registrada, só que dentro dessas variáveis eu tenho números diferentes, olha aqui. Né? Isso daqui é diferente disso aqui. Então ele pegou e, bum, colocou cores diferentes. O nosso primeiro dia ele está representado em azul e o nosso segundo dia ele está representado em laranja. Muito bacana. Isso facilita muito na hora da gente tentar visualizar o que está acontecendo nesse gráfico. E, novamente, se a gente for analisar isso daqui, ó, a gente vê que carros mais novos, de 2 a 4 anos, eles tendem a andar mais rápido do que carros um pouco mais antigos. Carros de 10 a 16 anos, eles andam mais devagar do que esses carros novos. Então, novamente, a gente conseguiu extrair algum tipo de conhecimento de dados que a gente não sabia nem interpretar no começo. A gente passou pelo Python, ele deu uma organizada e agora a gente consegue interpretar esses dados. Mas agora, vamos falar de moda. Sim, média e moda. A gente, de novo, importando NumPy, só que aqui a gente está importando uma biblioteca um pouco diferente, a gente está importando o SciPy. O que é SciPy? Novamente, é um nome engraçadinho para uma biblioteca. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o que a gente está usando dessa biblioteca. De novo, idade dos carros e velocidade registrada. E agora a gente quer extrair a idade média, velocidade média, a moda da idade e a moda da velocidade. Então, em vez de a gente ter que fazer uma conta manual ali, ou sair digitando aqui esse monte de número e tentar chegar numa média, numa moda, a gente simplesmente declara uma variável, no caso média idade ou média velocidade, que a gente está querendo saber de média nesse começo, vou até separar aqui para a gente não se perder, igual a NumPy, que é a chamada dessa biblioteca NumPy, ponto mean. Então a gente está chamando essa biblioteca NumPy e está passando para ele, eu quero saber a moda. Ou melhor, desculpa, eu quero saber a média. A média de quê? De idade dos carros. Idade dos carros, curiosamente, é essa lista aqui, ó. E depois eu vou querer saber a média de velocidade dos carros, que é esse cara aqui. Bacana. Então ele vai armazenar nessas variáveis o número que a gente encontrar. Mesma coisa vale para moda. Moda idade é igual a stats.mode. A gente não está mais usando NumPy. NumPy não tem essa parte de moda, né? Então a gente tem mesmo que fazer com essa outra biblioteca chamada SciPy. Vamos passar mode. Mode é moda em inglês. E a gente está passando de novo o array idade dos carros e velocidade registrada. E estamos armazenando aqui nessas variáveis. Depois a gente vai printar. A idade média registrada dos carros foi de média idade. Arthur, por que tem um str aqui? Porque foi um negócio que eu já mostrei para vocês, eu acho que em 2 episódios, que eu não conseguia executar um código porque eu coloquei junto um número e uma frase. Em Python você não consegue misturar números e frases, então você tem que converter esse número para uma string. Arthur, o que é uma string? É um tipo de caractere. Eu não consigo misturar números e caracteres. Arthur, como que um caractere consegue ser um número? Coisa de programação. Infelizmente, é essa bagunça. Mas lembrem-se disso. Vai colocar um número, que é a média da idade. A média da idade é um número. Junto com letras, assim, uma string, converte para string. Converteu para string, colocou aqui no meio, anos. Então, a média registrada do carro foi de tananã, anos. A média registrada de velocidade foi tananã, quilômetros por hora. Lembre-se, é legal você colocar uma unidade de medida aqui no final. Nada contra, né? Você não precisa, né? Não é obrigatório você colocar quilômetros por hora ou anos, mas é uma boa prática. E a mesma coisa aqui, para a moda. Vamos ver se isso aqui funciona. E maravilha! A nossa idade média dos carros foi de 7,6 anos e a velocidade média foi de 89 km por hora. Aqui chega a parte curiosa. A gente tem essa coisa feia aqui.
mode result, blá 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 blá. Arthur, o que é isso aqui? Infelizmente, por a gente estar trabalhando com esse cara aqui, o stats.mode, que é o SciPy, ele não tem um print tão bonitinho, não tem como você modificar esse resultado aqui, pelo menos até onde eu sei. Eu fiz algumas pesquisas e eu não consegui encontrar uma maneira de você sanitizar isso daqui, você deixar isso aqui um pouco mais bonitinho. Se vocês souberem, por favor, fala pra mim, fala nos comentários aqui que eu faço alguma correção. Mas infelizmente ele sai essa coisa feia. Mas, pra gente conseguir interpretar isso daqui, vamos analisar, ó. Mode Array 2. Então a gente já sabe que a moda da idade é esse 2 aqui, esse primeiro 2. E a moda da velocidade registrada, esse aqui, é 86 km. Beleza? Tudo bem, não é a solução mais perfeita do mundo, mas às vezes para você testar ou num programa que é só para você, você pode usar isso daqui para simplificar um pouquinho sua vida. Vamos então para o gráfico de pizza, novamente importando o NumPy e o Matplotlib, e a gente vai mudar um pouquinho agora de exercício, de exemplo. A gente estava falando de velocidade média, de idade média, deixa para lá, esses foram os outros exercícios. Então pessoal, aqui a gente tem uma lista de horas trabalhadas, né, que são 10, 7, 6 e 4, e a gente tem uma lista dos alunos, Arthur, Fernando, Roberto e Marcos. Arthur, ele vem primeiro, então ele pegou essas 10 horas, Fernando veio depois e pegou essas 7, Roberto veio depois e pegou esses 6, e Marcos veio por último e pegou esses 4 horas. Eu dei o nome Labels Aluno, eu me arrependo um pouco desse nome, ele não é um nome tão bonito, mas depois vai fazer um pouquinho mais de sentido. E a gente tem o Explode At, não vou explicar ainda, depois eu explico para vocês melhor. E a gente vai construir um gráfico de torta, né, pie, ou de pizza, né, como você quiser chamar, passando esses parâmetros aqui para ele, né, o horas trabalhadas, labels alunos e o Explode At. E a gente vai mostrar esse gráfico, é o show. E ele vai nos retornar esse gráfico bonitinho aqui, esse gráfico de pizza. Então a gente tem Arthur, Marcos, Roberto, Fernando. Oh meu Deus do céu, ele tá achando que eu sou um robô. Pronto, tá resolvido. E ele tá divididinho aqui, segundo os valores que eu passei. Então o Arthur trabalhou mais horas, então a parte do Arthur ficou maior. O Marcos é o que menos trabalhou, então a parte do Marcos também é menorzinha. Só que ele tem essa divisãozinha aqui, ó. Vocês conseguem ver que a parte do Arthur ela tá destacada, porque eu queria dar ênfase no Arthur. Então, com Python, a gente pode fazer isso. A gente pode pegar um gráfico com o qual a gente está trabalhando, e se a gente quiser dar algum destaque, ou falar, não, isso daqui é importante, olha para isso, a gente consegue destacar essa parte. E é exatamente o que o Explode At faz. O Explode At ele vai pegar 4 valores, ou seja, como a gente tem 4 labels aqui, o que é uma label? É isso daqui, ó. São esses títulos, Arthur, Marcos, Roberto e Fernando. Por isso que eu dei o nome de label. E como a gente tem 4 pessoas, né, e depois 4 valores aqui também, a gente também vai ter 4 valores dentro de Explode At, e a gente vai poder modificar esse valor. Quando a gente não quer separar, a gente só coloca 0. Se a gente quiser destacar esse valor, a gente atribui algum valor aqui. Eu coloquei 0.1, então ele destacou 0.1 unidade de medida. Eu posso aqui colocar também 0.2, ele vai se mover um pouquinho mais para fora, né? E eu posso destacar todo mundo se eu quiser, eu não sei qual que é a vantagem de fazer isso, mas eu com certeza posso. Eu posso colocar aqui, sei lá, todo mundo 0.1 e agora vai estar todo mundo destacado e Arthur um pouquinho mais porque ele está com 0.2 aqui. Posso também tirar e colocar 0.1 e aí vai ficar todo mundo igualmente destacado. E é basicamente isso para gráfico de pizza. Vamos então agora para o nosso último exemplo, que é um histograma. Histograma ele é aquele gráfico de barrinhas, né, as colunas verticais. Novamente, Matplotlib, NumPy, nunca se esqueça disso, porque a gente está, claro, né, usando essas funções aqui, claro. Se você não for usar essas funções, né, o NumPy, o Matplotlib, não precisa colocar, beleza? É só porque a gente está trabalhando com gráficos e a gente está usando os recursos dessa biblioteca. Maravilha! Temos aqui então labels alunos, novamente, Arthur, Fernando, Roberto, Marcos e horas trabalhadas. 10, 7, 6 e 4. Então o Arthur trabalhou 10 horas, Fernando trabalhou 7, Roberto trabalhou 6 e Marcos trabalhou 4.
E a gente vai usar o seguinte recurso, plt.bar. Então a gente vai fazer um gráfico de barras, bar, e vai ser um gráfico do tipo label alunos por horas trabalhadas. Então, alunos por horas trabalhadas. Só que eu passei um outro negocinho aqui. Eu passei o color. Arthur, o que é color? Eu vou estar modificando a cor desse gráfico com esse atributo color. No caso, eu quis orange, eu quis laranja para a cor. Então, maravilha, ele vai pegar, em vez de mostrar uma cor qualquer, ele vai mostrar a cor que eu quero, orange. E, novamente, plt.show vai renderizar o gráfico, vai mostrar na tela. Vamos executar isso aqui? Olha que beleza, nós temos um gráfico certinho, alunos por horas trabalhadas. E, claro, ele está com a cor que a gente mandou. Se eu vier aqui, colocar blue, ele vai modificar. Então ele vai seguindo a cor que a gente quiser. A gente pode colocar, eu acho que cyan. E ele fica um azul um pouquinho mais clarinho. Então é alguma maneira de você modificar um pouquinho ali o seu gráfico para ele ficar um pouco mais bonito ou para ele ficar um pouco mais diferente. Você que escolhe. Você é o programador, você que está em controle. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de dar um joinha, compartilhe o vídeo com os amigos. Se você conhece alguém que pode se interessar por Python, manda o vídeo. Quem sabe a gente consegue contaminar mais alguém com a magia da programação. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu vejo todos vocês na semana que vem. Inclusive, entrem lá no nosso Discord, tirem dúvidas com a gente. Tem lá a liçãozinha para vocês fazerem. Tá no Discord, tá na descrição aqui. Façam, porque na aula seguinte a gente vai estar corrigindo tudo. Obrigado a todos e até mais.